Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Abra a palavra de Deus em Lucas 18. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Irmãos, a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para que nós tivéssemos comunhão, um caminho aberto, para falarmos com Deus. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos chegar aqui e ter atitude como desse publicano, que viu que ele era um pecador. E ele pedia misericórdia e graça para Deus. Deus tem misericórdia de mim. Enquanto o outro se achava digno, se achava merecedor. Eu sei, irmãos, que nós chegamos aqui, nós não temos esse pensamento: olha como eu sou maravilhoso, como eu sou digno. Mas existe uma atitude que o diabo às vezes planta em nossos corações, em que nós queremos chegar ao culto, ouvir que somos maravilhosos, que somos grandiosos, que nós vamos prosperar, que nós vamos vencer, e isso nos alegra. Mas na verdade, o que nós como igreja deveríamos fazer é chegar aqui em atitude de arrependimento dos pecados, irmãos. A igreja precisa começar a entender isso, que precisamos nos arrepender, porque é no arrependimento em que nós vamos nos achegar em Deus. É no arrependimento que Deus se agrada. Amém? Igreja, ore, feche os teus olhos, peça perdão a Deus pelos seus pecados, e eu vou pedir pelos meus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quando nós chegamos aqui arrependidos diante de Deus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele estende a mão e muda a nossa vida, muda a nossa história. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de ir morar no céu. Eu estou falando de se encontrar com Jesus de verdade, de buscar a face dEle, de buscar quem Ele é. Nós precisamos voltar ao arrependimento verdadeiro, de buscar a Jesus Cristo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Amém? Então feche os teus olhos, que essa palavra possa arder no seu coração, que você possa buscá-lo intensamente nessa noite, porque Jesus Cristo quer ter um encontro verdadeiro com você hoje. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para nos tirar das trevas e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Senhor Deus, nos colocamos como igreja em arrependimento, Deus. Nós pedimos a Tua graça, Espírito Santo, faça a Tua obra no coração aqui, de cada um, no meu, Senhor, vem e fala conosco, que nós possamos sair daqui cheios de Ti, cheios para fazer a Tua vontade, cheios para cumprir a Tua palavra e o Teu chamado como igreja, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos além deste mundo, dessas terras, dessas coisas que nos dão prazer aqui, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós não somos daqui, nós somos habitantes do céu. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo faça maravilhas em nosso meio, que o Teu Espírito Santo troque todo coração de pedra para um coração de carne, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Evangelho
verdadeiro inunda os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos, Deus, leva-nos além daquilo que os nossos olhos podem ver, além daquilo que nós vemos aqui, Jesus, em nome de Jesus. Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, e que a tua igreja seja cheia do teu Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda o Senhor com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós olhamos pessoas abençoadas somente na parte financeira, só nisso. Olha, aquele ali é uma bênção. Mas hoje nós vamos falar sobre os bastidores de uma vida abençoada. Os bastidores de uma vida abençoada requer muita renúncia. Nós vemos que somente quem tem dinheiro é abençoado. E não é assim que funciona. Às vezes a pessoa tem ali seu dinheiro, né, porque trabalhou para isso, lógico, às vezes não. Mas ele não tem uma vida feliz, por exemplo, na área da família. Ele não tem uma vida feliz em outras áreas, até mesmo na parte espiritual. Ele não tem paz. Agora, se você tem Jesus, você tem tudo. Os bastidores de uma vida abençoada. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13, que é a carta da alegria. Irmãos, eu amo muito essa carta. Quando Paulo escreve aos irmãos de Filipos ali, ele estava preso. Isso que, sabe, que pega. É um camarada que estava preso, estava escrevendo uma carta da alegria. Então vamos lá? Amém? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse momento. Ó Deus, desde que preparamos, ó Pai, para vir para este lugar de culto, de adoração ao Senhor, o Senhor já tem falado conosco. Ó Deus, que todos os dias sejamos abençoados pelo Senhor. Ó Pai, se porventura alguém aqui entre nós que necessita de paz, que necessita, ó Deus, de saúde, que nós sabemos que tem, ó Deus, derrame, ó Pai, da Tua graça sobre cada vida. Ó Deus, venha curando, restaurando pessoas aqui nessa noite. Aqueles que estão em casa, meu Deus, que estão enfermos, ó Pai, alcance essas vidas em nome de Jesus. E que a Tua palavra nessa noite venha de encontro com as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos que os bastidores é algo que ninguém vê. Você vai a um teatro, você não vê você vê a apresentação, mas você não vê um ensaio. Você chega aqui na igreja, ninguém viu um ensaio, né? Hoje foi pela manhã um ensaio aqui. As pessoas ensaiando, as pessoas meditando naquilo para entregar algo. E eu tenho certeza que na tua vida você tem ali os bastidores que ninguém vê. Você chega aqui, às vezes você está com uma dor terrível, ninguém está vendo a sua dor. Você está passando por um momento difícil, ninguém tem visto a sua dor. Mas Deus vê. Jesus, ele se comove com você, ele não está distante. E quando nós vemos aqui que Paulo escreve a esses irmãos estavam ajudando o apóstolo Paulo financeiramente. Quando você vê a carta, e você, olhando assim para Andrés, às vezes alguém fala assim, e o Douglas, né, lógico que é um casal, se abençoando a vida dos pastores. Irmãos, olha o que aconteceu. Quando você abençoa a obra de Deus, ou aqueles que estão na obra, retorna para você. E Paulo aqui, ele estava pela terceira vez recebendo donativos dessa igreja. Mas aqui, ele não estava falando, olha, porque eu preciso. Não, a igreja deu de coração. A igreja em Filipos abençoando o ministério de Paulo. A igreja de Jesus, Jesus teve seu ministério financiado. Enquanto nós falamos de uma vida, os bastidores que ninguém vê, é aí que mora o negócio. Porque eu vejo somente a parte que ela está à mostra. Mas o que a pessoa faz? Noites e dias ali em oração, pessoas se convertendo, às vezes ninguém tem visto, o choro de uma mãe, nas madrugadas, vendo o seu filho, às vezes, nas drogas ali, e a pessoa está ali orando. E hoje nós vemos um ambiente de pessoas, infelizmente, insatisfeitas.
Pessoas tendo muito mais do que precisavam, do que precisam, vivem insatisfeitas. Quanto mais do que têm, mais buscam felicidades em lugares errados, mais se frustram. Por isso que é necessário buscar a felicidade em lugar ou numa pessoa, que é Jesus, porém aí Cristo vai nos dando orientação onde buscar a felicidade. Porque no dia a dia natural da nossa vida, nós ficarmos estagnados, frustrados e etc. Mas Paulo aqui vai nos ensinar o segredo, não é as 10 leis, as 10, não, ele vai ensinar o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Alguém já passou fome na vida? Poucos, né? Pouquíssimos. Você sabe o que é passar fome, passar sede. Irmãos, a coisa mais difícil é isso. Você, não agora, não é pela situação que eu estou vivendo, porque eu sei que Cristo está ali. Não são as posses minhas, sabe? Eu me pego ali nas minhas posses. Olha, eu sou o que sou porque eu tenho tal coisa. Não é assim que funciona uma vida abençoada. Não são as circunstâncias, não são as situações que vão definir a nossa vida. Não são as limitações que vão definir a nossa vida, mas no Cristo que nos fortalece. Cristo que tem nos fortalecido, não na minha força. A força do meu braço não adianta. Somente Cristo que vai nos fortalecer. Amém, irmãos? Em primeiro lugar aqui, não permita que as suas posses o definam. Isso aqui é uma linguagem puramente humanista. E hoje você vê isso todo santo dia. Olha o que eu tenho, olha quem eu sou. E pessoas dando carteiradas o tempo todo. Olha quem eu sou. Você sabe com quem está falando? Alguém já ouviu isso em algum lugar? Você sabe com quem você está falando? Com Deus? Não, quase. E assim a gente vai levando. Olha só, Filipenses 4, 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Quando só tem o zoião para fritar, você reclama da vida? Ou não? Olha, você chega em casa, a esposa, só tem ovo. Fim de mês, né? Dia 22, 23, já viu, né? Dia 25, já viu, só tem ovo e alface. Poxa vida, mas cadê Deus? Cadê esse país? Esse não sei o que. Aí começa a jogar, terceirizar as coisas. Não permita que as suas posses o definam. Irmãos, nós precisamos estar contentes tanto na necessidade como na fartura. Lá em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola do homem rico e insensato. Ele vai construindo celeiros e mais celeiros, e de repente ele olha, ele tem muita coisa. E ele fala assim, não, vou construir mais, porque hoje à noite eu vou me regozijar, vou beber, vou farrear. E aí Jesus fala para ele, assim, olha, não vai ser nessa noite não. Essa noite pedirão a sua alma. E para quem você ajuntou, para quem será? Tudo isso que você ajuntou, para quem será? Então Jesus começa a mostrar para esse homem, que é uma parábola, começa a mostrar que aquilo, as posses, não definem a pessoa. E quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Quantas vezes? Jesus contou que esse rico tolo, ele já fala isso, um rico tolo, ou seja, um imbecil, em outras palavras, derrubou seus celeiros para construir celeiros maiores. Ele vivia pelo momento, mas não fez preparativos para o futuro da sua alma. Às vezes nós como cristãos, nós estamos vivendo assim, no dia a dia, dia após dia. Mas e a minha alma, está tudo bem? O meu espiritual com Deus, está tudo bem? Não estou dizendo religiosidade, estou dizendo espiritualidade genuína com Cristo. Onde somente nos bastidores eu sei o que eu tenho passado. Então não é aquilo que eu tenho que vai definir quem eu sou. Aqui estava um homem que definiu a sua vida pelas suas posses. Aqui no caso, grandes celeiros. E para muitos irmãos isso não tem importância. Por quê? Depois, Jesus chamou esse homem de tolo, porque ele estava construindo algo sobre a areia, aqui na terra, vai passar. Aqui não está dizendo que nós precisamos parar de construir, não está dizendo isso. Nós vamos construindo, vamos conquistando, vamos comprando, vamos gastando, porém com sabedoria. E não é aquilo que se a minha mente está juntando isso para jogar na cara de alguém, olha, eu vou juntar porque meu pai disse que eu não ia ser nada na vida, vou juntar e jogar na cara de não sei de quem, do professor que falou que eu era um burro, de não sei o quê. Não, aí está a motivação errada.
Aí também não funciona. Então a gente precisa definir por aquilo que nós somos. Amém, irmãos? E Jesus chamou este homem de tolo e depois mostrou a razão disso. Lucas 12:15. Em seguida disse, cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens. Isso é Bíblia. A vida de uma pessoa não é definida por aquilo que ela tem. Ganância, hoje a fome de poder, hoje o estar aqui mandando, fazendo algo, é o que tem atrasado a vida de pessoas. Pessoas querendo ser ricas e mais ricas, caindo em tentação. E aí é onde lasca tudo, aí a espiritualidade vai embora. Porque ela não consegue agora alinhar as duas coisas. Ela não consegue mais definir aquilo que ela foi chamada para fazer. Como eu disse, não é errado ter coisas, irmãos, não é errado. O problema é quando essas coisas passam a nos possuir. Aí é problema. Enquanto eu tenho e estou tranquilo, na vida simples, o que importa não é o que temos, mas a quem pertencemos. Parece que nós vamos morar aqui na terra, pro resto da vida. Se nós vermos hoje o que é dito em alguns lugares, parece que a sua vida vai se basear aqui. Não existe céu. E a Bíblia fala em Colossenses que a gente precisa pensar nas coisas lá do alto. Nas coisas do alto. Porque nosso mundo não é aqui. Não cuide quando você ver a vida de pessoas. Começar a comparar. Olha lá, aquele ali conseguiu, está conquistando. Irmãos, por um lado a gente sabe que tem um trabalho, mas por outro lado também a gente sabe que tem outras coisas. Tem heranças envolvidas também, muitas vezes. E a gente quer correr para alcançar, e é onde nós vamos nos frustrar. 1 Timóteo 6, do 6 a 8, olha só que Paulo escreve para Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que nos vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Você comeu hoje, certo? Está vestido. Pronto. Tem que estar satisfeito. Agora, o além já é outra coisa, já é outra história. Entende como que nossa vida está indo um pouco além daquilo que hoje o consumismo tem nos emaranhado tanto de uma tal forma que nós estamos vivenciando apenas a parte consumista. Eu tenho que gastar, eu tenho que comprar, eu tenho que de alguma forma possuir. Isso, se eu não sou liberto, que isso é um vício, isso também é difícil. Olha, eu não estou conseguindo. O que eu vou fazer? Desinstalar o aplicativo da Shopee do meu celular. Desinstalar o aplicativo da Amazon, do Mercado Livre. Eu não estou conseguindo. Tire. É ruim, hein? É ruim. Porque isso também afeta a nossa vida. Às vezes nós vamos comprando algo sem necessidade. Sem precisão. Não preciso, mas eu vou comprar porque está barato. Aí chega, vai para a gaveta. Eu uso ali um pouquinho, já guardo. Entende como que a nossa visão de comércio? Estejamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Não a vida do outro. Nós temos sim uma certa ambição santa, ambição saudável, de ter as coisas, mas para quê? Qual que é o propósito de ter isso? Qual é o propósito de ter aquilo outro? Para quê? Agora, se Deus me deu, está dando, estou conquistando por graça de Deus, amém. Mas qual o propósito? Eu tenho abençoado alguém? Ou é só para mim? Porque a vida cristã é compartilhar, é repartir. Assim como nós vemos em Atos, a igreja dividia suas coisas. Não é que hoje vai ser assim. Acha, pai, ralando, acordando 5 horas da manhã para dar para peão. Não vou dar não sei o quê. É a mentalidade também humanista que tem entrado nas igrejas. Porém, nós vamos ajudar uns aos outros. Esse é o cristianismo. Se eu vejo meu irmão passando necessidade e eu não ajudo, o que acontece? Eu sou mais um religioso. Segundo, não permita que as suas circunstâncias, o isolem. Vocês já perceberam que eu falo muito de isolamento? Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Porque eu sei que quando eu me isolo, eu vou ficar mais fácil, uma presa mais fácil para o diabo tentar aqui. Isso é fatal. Quanto eu mais me isolo da comunidade cristã, quanto eu mais me isolo das coisas de Deus, mais o diabo vai agir. E é questão de tempo. Começa com coisinhas, daqui a pouquinho eu não consigo mais. E depois eu não sei por que a minha vida está daquele jeito. Não tem como mais saber. Filipenses 4,12 fala assim:
Sei viver na necessidade e também na fartura. Então eu glorifico a Deus quando só tenho ovo, e eu glorifico a Deus quando tenho uma picanha. Nem que for o molho da picanha. Nem que for o molho. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, numa outra versão aqui. Porque às vezes a nossa imaginação, ela quer encontrar um culpado quando eu estou com o estômago vazio. Estômago vazio aqui, irmãos, quando eu não tenho nada, tá? Não é que eu estou aqui com fome, mas eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa. Não é isso. É quando eu estou com o estômago vazio, chega a estar doendo, igual do desenho do Pica-Pau, fazendo barulho, e eu não tenho o que comprar. É isso que está falando. Só que aí eu sei o que é viver contente. Porque eu aprendi a lidar com a situação assim, com essas situações. Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou perseguições, lá em 2 Coríntios 11, porém ele sabia viver contente, ele continuava contente. E aqui não está falando que ele saía dando risada, olha, eu estou feliz, não era isso. Dentro do coração dele, Senhor, obrigado porque eu tenho isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que em qualquer situação, ele estava dentro da vontade de Deus. Então hoje, se você está ali, olha, eu não me curvei para o meu patrão que queria que eu fizesse algo, e ele me mandou embora. Glória a Deus por isso. Você está no centro da vontade de Deus. Você não está fazendo aquilo que é errado, aquilo que é injusto perante Deus e perante a sociedade. Então isso é uma bênção para você. Quando você não se curva, porque hoje nós precisamos também, como igreja, nos posicionarmos, irmãos, como cristãos. Não nos isolar, tá ali, deixa eu correr para cá, e com medo o tempo todo. Que medo é esse? O cristianismo não é para ter medo, não. E nossa felicidade não pode depender de condições perfeitas para acontecer algo. Não. Eu vou ser feliz quando eu pagar minhas dívidas. Já ouviu isso? Eu sei que você já ouviu. Eu serei feliz, olha, não vou quitar enquanto não quitar minhas dívidas. Isso não vai acontecer. Porque as dívidas tem todo santo dia. O aplicativo está aí no seu celular, você vai comprar, vai contrair mais dívidas. Ó, água, luz, vai vir, não tem jeito, internet e tudo mais. Não tem como. Agora, dívidas extras, a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir outro emprego. Aí a felicidade chega no outro emprego. Chega no primeiro dia, no segundo já foi embora. Que felicidade passageira, rápida demais. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa maior. Aumentei a casa, olha, agora tem ar-condicionado, tem TV, todos os cômodos, tem uma piscina, tem um monte de coisa, tem um heliponto, tem um monte de coisa. Cadê a felicidade? Não encontro. Lógico que não. Porque eu estou colocando a motivação errada. Irmãos, nós precisamos estar contentes num cômodo ou em 50 cômodos. Amém? Isso não vai depender de circunstâncias, isso depende de Jesus. Isso depende daquilo onde eu coloco o meu coração. Porque isso vai afetar de alguma forma. E terceiro, não permita que as suas limitações os privem. Eu sou limitado em alguma área, isso vai privando a minha vida, isso vai limitando a minha vida. Em muitas áreas isso não pode acontecer. Quando Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece, não sou eu. Aqui não é autossuficiência, aqui é uma cristossuficiência. Aqui não está dizendo, olha, agora eu posso tudo. Já viu aqueles, é difícil, mas tem que fazer. Aqueles eventos coaches, já viram? Então vamos lá, vai comigo, vai. Eu sou um leão, vai, repete. Eu sou um leão. E aí, depois, no outro dia? Não vou fazer para não passar vergonha, tá? Porque é vergonha alheia, só de ver. Então, irmãos, tudo posso, tudo suporto. Tudo suporto naquele que me fortalece, que é Cristo. Então hoje, o evangelho verdadeiro, não é agora eu posso tudo, agora eu vou conquistar. Amém, em nome de Jesus. Só que, aqui está falando de suporte. Eu vou suportar naquele que me fortalece, que é Jesus. Amém? Jesus vai nos fortalecendo. A palavra não posso não fazia parte do vocabulário de Paulo. Porque hoje, você pode fazer algo? Não posso. Peraí, é para a igreja? Não. Tem outro negócio ali. Vocês, né? Pode fazer? Não posso. Pode fazer? Não posso. Paulo não usava essa palavra. Porque tudo ele fazia em nome de Jesus. Para honra e a glória do nosso Deus. Quanto de nós estamos nos limitando
por nossas fraquezas. Irmãos, a fraqueza faz parte. Ninguém é super-homem. Nós temos o fortalecimento vindo de Deus. Quando eu sou fraco, Paulo fala, é aí que eu sou forte. Quando eu estou fraco. É aí que é necessário, irmãos, essa fraqueza vir para que agora eu tenha essa suficiência em Jesus. Em Cristo nós temos forças para enfrentar qualquer desafio e também para cumprir qualquer missão. O segredo aqui, não, como eu disse, não é a autossuficiência. E eu estou dizendo isso que todos os dias nós vemos isso. Todo santo dia, eu consigo, eu posso, eu faço isso, eu determino. Irmãos, isso a gente faz mediante a vontade de Deus. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu farei isso e farei aquilo outro. Porque quando eu coloco a força do meu braço, não adianta, porque Cristo é suficiente. A verdadeira felicidade não está no meu dinheiro. Olha, eu tenho 500 mil lá no banco, eu sou um homem feliz. Não, não é. Poder, hoje é uma briga por poder, eu mando, faço o que eu faço, eu mando. Irmãos, as guerras, no modo geral, não somente política, em várias áreas, é por conta de poder. É por conta de sucesso. Eu quero ter meu nome ali, ó. Não é do livro da vida, não. Eu quero ter meu nome ali, ó, escrito. Quero ter minha foto em algum lugar. Quero ter meu nome no nome de rua. Depois que morre. Pode colocar, depois que morreu já foi. Agora, Cristo vai nos fortalecendo nos bastidores da vida. Na renúncia da vida. Às vezes nós estamos fazendo muitas coisas e não precisa as pessoas ficar vendo, viu? Eu não preciso ficar tirando um selfie, dizendo, olha, para mostrar para alguém, para ter a aprovação de alguém. Não precisa. Às vezes eu estou lá com 60 anos, 70 anos, achando que devo alguma coisa para alguém. Não há necessidade. Paulo dizia, minha suficiência está em Cristo. Então, eu quero ter um caminho para uma vida abençoada. Comece nos bastidores. Comece ali. Porque ali, no secreto, ali no quartinho entre você e Deus, nas suas renúncias, porque vida cristã é isso, é morte. Vida cristã é renúncia. Vida cristã não é simples. Vida cristã é guerra. Vida cristã é muitas coisas para chegar. Porque hoje eu falo assim, olha, aquele ali teve sucesso. O que é sucesso? Define a palavra sucesso. Primeiramente, é ser bem sucedido. Mas em qual área? Fulano está bem? Cadê? O Beto, tem 2 Betos, 3 Betos hoje, hein? Tem 3 Betos aqui, ó, que bênção. E os 3 de cinza. Ô Beto, fulano está bem? Está bem, rapaz, comprou uma caminhonete, rapaz. Ih, não foi isso que eu perguntei. Fulano está bem? Ah, tá, comprou uma fazenda, rapaz, não foi isso que eu perguntei. E hoje nós estamos assim. Pessoas, irmãos, precisam de Cristo. Esses aí precisam de Cristo também. Isso parte de nós. Vamos orar por pessoas. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo. Sem Cristo eu não posso nada. Quem eu tenho sido no secreto? Quem eu tenho sido quando ninguém está olhando? Quem eu tenho sido ali, ó, sozinho, na minha casa? Será que eu tenho administrado bem o meu tempo? Será que eu tenho administrado bem os recursos que Deus tem me dado? Porque isso eu vou prestar contas, até mesmo de todos esses recursos que Deus me deu. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado mais uma vez, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós temos muito mais daquilo que nós precisamos ou pensamos. Ó Deus, continue abençoando, meu Pai, em todas as esferas da nossa vida, Senhor. Seja na parte financeira, na parte da saúde. Ó Deus, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, ó Pai, para entendermos, ó Deus, aquilo que realmente precisamos. E toda autossuficiência caia por terra, Senhor, porque nós temos a Cristo que é suficiente na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus que é suficiente para nós. Ó Deus, abençoe cada vida. Ó Pai, que em nome de Jesus, que tenhamos, ó Pai, sempre a fé no Senhor. Que possamos, ó Deus, estar sempre, ó Pai, entendendo que em Cristo nós podemos todas as coisas. E que possamos aprender a viver contente com aquilo que nós temos. Que aí nós sabemos que nós vamos ter outras coisas más, porque nós estamos contentes com aquilo que o Senhor já nos deu. E nós te louvamos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.